Começar? Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Vamos dar início a mais um estudo bíblico aqui da série de profetas menores. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram e podemos estar aqui, Pai. Deus, que essa palavra cresça em nossos corações, Pai, e alcance mais e mais pessoas através das nossas vidas, Pai. Que possamos, Pai, estar sempre dispostos na Tua obra, Pai, e contribuir para o avanço do Seu reino. Assim eu oro e oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje vamos finalizar, o livro de Joel, capítulo 3. Abram, por favor, comigo a palavra de Deus, Joel 3. Tá dando para escutar direitinho, tá tranquilo? Abrir? O capítulo 3 de Joel, ele vai tratar do tema principal do livro do profeta Joel, que é o dia do Senhor. É o dia que nós cristãos ansiamos, por ele, e ele vai falar muito sobre isso. E a introdução do capítulo 3, ela está no capítulo 2, no versículo 31. Diz o Senhor: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Vale a pena a gente ressaltar aqui, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Nós justos ansiamos pelo dia do Senhor. Todos nós aqui esperamos por esse grande dia. Mas o ímpio, que a gente vai ver ao longo do capítulo 3, vai ser um dia difícil. Vai ser um dia de lamentar mesmo para eles. E 32 diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chama. No dia do Senhor haverá livramento, mas para quem o Senhor chama? Nós, cristãos, nós que somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, é com muita alegria que a gente aguarda isso. É com muita esperança que nós aguardamos esse dia. Mas, igual eu disse, para o ímpio, a gente vai ver aqui que quem lê isso aqui e for ímpio tem que ter um certo cuidado. Eu estava até na academia hoje, um parênteses rápido aqui, e eu vi um irmão pregando para o outro. E esse irmão falou para ele assim: não, eu quero fazer o seguinte, eu vou viver uma vida de iniquidade igual eu estou vivendo até os 60 anos. Quando eu chegar nos 60 anos eu me converto. E aí eu vou para o céu. Tudo bem. Mas e se Jesus voltar amanhã? E se o dia do Senhor for amanhã? Ele não vai ter até os 60 anos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, diz Joel, capítulo 3, versículo 1. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança. Quando eu restaurar a sorte, eu quem? Deus. Deus é que está no comando de tudo. Toda ação está na mão de Deus. É Deus que muda a sorte do seu povo. O dia do Senhor é determinado por Deus. Deus irá reunir as nações. Ele irá restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém. Ele reunirá todos os povos e fará descer ao vale de Josafá. Josafá significa o Senhor julga, O nome Josafá. Então, nesse dia, o Senhor irá dirigir um tribunal, onde ele há de julgar os ímpios e os salvos. Capítulo 3, versículo 2. Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois os espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Os ímpios repartiram a terra do povo de Deus. Qual que é o motivo dessa reunião? Por causa da minha herança, Israel, o meu povo.
a crueldade dos ímpios com o povo de Deus, isso vem por muitos anos, e agora a cada dia piora mais, né? Nós temos visto nos dias de hoje aí, nós sermos crentes, né, é motivo aí de zombaria, de perseguição, não igual era antigamente, mas nós somos pela sociedade, né? E o que é muito bom para a gente, porque é sinal que a gente está na contramão do mundo, né? Nós não somos iguais ao mundo. Então o povo de Deus, ele já é a herança de Deus, ele já é perseguido há muito tempo e foi espalhado entre as nações e repartir entre si a minha terra, né? Além de tudo, eles ainda roubaram a terra do povo de Deus. Eles repartiram a terra de Deus, né? Os cristãos primitivos, eles foram banidos da própria terra. Versículo 3: lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para que se embriaguem. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo algo que fiz a vocês? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, me vingarei do que vocês têm feito. Irmãos, em algumas traduções, ágil e veloz está escrito sem demora. Não sei se na de vocês está também. O dia do Senhor, ele é sem demora. O dia do Senhor está cada vez mais próximo, né? E a sentença é rápida. Farei cair, tem algumas versões que está escrito da seguinte forma: farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Os homens sucumbirão. Nesse dia do Senhor não tem, ninguém vai escapar dele. Nenhum homem, ninguém, não tem como nós escaparmos da mão de Deus. E ele é ágil e veloz, ele é sem demora. A sentença é rápida. Ele vai reunir os ímpios, vai nos reunir, e a sentença que vai cair sobre os ímpios é rápida, assim como eles fizeram com o povo de Israel. O versículo 5, ele diz: pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe de sua terra natal. Os ímpios saquearam a casa de Deus, e não só saquearam, eles levaram os objetos da casa de Deus e os profanaram, conclamando eles a deuses pagãos. Muita coisa que a gente às vezes vê hoje em dia também. Se trouxermos para o contexto de hoje em dia, não está muito diferente disso, né? Tem influência falando que é cristã e macumbeira ao mesmo tempo, né? São coisas que a gente tem que encarar hoje em dia, que está aí no mundo, né? Então, os ímpios saquearam a casa de Deus e assim, o juízo vai cair sobre eles. Vocês vão ver que ao longo desse capítulo, sempre a gente volta nesse tema. O juízo de Deus sobre os ímpios. Porque assim, Deus é amor, não é? Mas Deus é um justo juiz. E que ele sendo um justo juiz, ele tem que julgar. Amém? Versículo 7. Vou tirá-lo dos lugares para onde os venderam. Venderam aqui é vender o povo como escravo mesmo. E sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. Os ímpios vão colher o que semearam. Não adianta a gente semear o joio e querer colher o trigo. Os ímpios, o que eles semearam, eles vão colher. E a sentença de Deus é certa. Não adianta nós, igual esse irmão falou, não, eu vou viver a vida inteira de promiscuidade. Na hora que eu estiver morrendo, eu me arrependo. E se não der tempo? Eu, meus irmãos, por coincidência, amanhã eu faço 3 anos que eu fui batizado pelo pastor Pedro e o pastor Mateus ali em cima. E para mim é motivo de muita alegria estar aqui, porque eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Se Jesus tivesse voltado há 3 anos atrás, uma hora dessa vocês estavam na glória e eu estava lá pagando pelos meus pecados. Porque eu não criei em Jesus Cristo. E no tribunal de Deus eu não teria meu nome escrito no livro da vida. Graças a Deus um dia eu fui alcançado pelo Evangelho e entrei por aquela porta. Então assim diz o Senhor. A partir do versículo 9... que a gente vai com mais calma,
é a introdução e o desenvolvimento de uma guerra, tá? Vocês vão verem aqui que isso aqui chama para uma guerra. Proclamem isto entre as nações. Entre as nações significa que todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós, não tem um homem que vai escapar do tribunal de Cristo. Não adianta, quando Cristo voltar, todos nós nos veremos diante de Deus para sermos julgados. Preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Essa guerra, ela é santa porque é uma guerra convocada por Deus. Todo esse tribunal, tudo isso que vai acontecer, é Deus que proclama. Mas nós, justos, a única arma que nós vamos usar está lá em Apocalipse 19, que é a espada afiada que sai da boca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente não precisa lutar essa guerra. A gente já venceu ela crendo em Jesus Cristo. Tá? E graças a Deus por isso. Deus, Ele vai vingar, Ele vai cumprir a sua justiça, porque mais uma vez eu digo, Deus é amor. Todo mundo fala, Deus ama. Realmente, Deus é amor, mas Deus é justiça. Né? Diante de um tribunal, o juiz ele tem o papel de julgar, mas julgar conforme a justiça. Nós não seremos condenados porque Jesus morreu por nós e nós cremos nele. Só por isso. Porque se dependesse de nós, a gente não tem mérito nenhum, né? Então, prepare-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Versículo 10. Forjem os seus arados, fazendo deles espada. Os ímpios, eles não têm nem como lutar essa guerra. Forjar do arado espada. A nossa espada a nossa arma é a espada afiada que sai da boca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Do ímpio é um arado que se torna uma espada. Não tem comparação, não tem como o ímpio chegar diante de Deus e justificar nada. Eu fico imaginando assim, essa semana, não sei se vocês viram, a NASA divulgou as imagens da Lua, né, em alta resolução. Eu fiquei fascinado com aquilo. Falei, gente, como que pode? A gente está aqui agora na Lagoinha Magabeiras, o mundo ser daquele jeito. Imagina a volta de Jesus Cristo. Como que vai ser? Agora, se aquilo ali é tudo grandioso, imagina quem que criou aquilo, que foi Deus. Qual que é o tamanho de Deus diante daquilo? Eu fiquei assim, sem ter palavras. O pessoal falou, nós não podemos habitar na Lua porque a Lua não tem atmosfera. Então o raio UV que vier do Sol vai queimar o ser humano. Gente, como é que Deus colocou até isso na Terra para a gente viver? Eu fiquei pensando, não tem como. Nessa situação que Joel apresenta, imagina a gente sendo ímpio, encarando Deus. O que a gente vai apresentar para Deus? O que o ímpio vai apresentar para Deus no dia do julgamento final? O que ele pode falar com Deus? Eu fui um cara muito bonzinho. Eu ajudei. Gente, assim, eu estou falando com vocês como alguém, igual eu disse, que há 3 anos eu estava indo. Eu não sabia, eu estava morto em meus delitos e pecados. Eu não sabia o que era isso. E hoje eu me vejo assim, gente, se tivesse acontecido, o que eu faria? E graças a Deus nós estamos aqui. Então, continuando, e das suas foices façam lanças, diga ao fraco, sou um guerreiro. Essa expressão, os homens não se reunirão apenas em grandes multidões, fortemente armados, mas também buscarão encorajamento dentro de si mesmo. O ímpio, ele não luta pela força do Senhor. Eu acordo de manhã e vou trabalhar porque Deus faz isso por mim. O ímpio não, ele tenta levar tudo no braço dele, na força do braço dele. Imagina na hora que os anjos vierem recolher, né, o dia do juízo final, lançam espadas a partir de arados. Imagina essa cena, o quão fraco o homem é. E ainda por cima, buscam encorajamento dentro de si. Nada, gente, nada é capaz de ajudar o ímpio nesse momento. Assim como eu falei, para nós aqui está muito tranquilo, porque graças a Deus nós somos salvos, eu creio nisso. Mas para o ímpio ouvir um texto desse, e isso que nós estamos falando ainda de 9,
versículos, é desesperador. Quando o Vitor, divulgou o cronograma de aulas que eu li isso aqui e fui estudar sobre, me deu assim uma gratidão enorme, por ter sido resgatado, mas um desespero muito grande de saber, de ver isso aqui e saber que realmente eu estava caminhando para não ter meu nome escrito no livro da vida. Versículo 11: venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Depressa, a guerra é urgente, tá? Os povos virão de todos os recantos, de todos os lugares. Será uma guerra mundial, a batalha final. Será uma reunião urgente de todos os povos. Quando Deus falar, é a hora, é o dia do Senhor, quando que é? Pode ser amanhã, depois de amanhã ou daqui 1000 anos, eu não sei. Mas quando Ele falar, é urgente. E a cada dia a gente caminha. Eu lembro muito do pastor Mateus que ele falava muito assim, a cada dia a gente está mais perto, um dia mais perto do dia do Senhor. Se não é amanhã, é depois de amanhã, e nós temos que ter essa consciência, Porque a gente não sabe quando, mas nós temos que estar preparado para esse dia. E é urgente, porque eles falam, venham depressa. Não vem devagar, venham quando quiser, venham depressa. Venham rápido. Nações vizinhas, reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. A partir do versículo 12, que aí nós vamos com mais calma, nesse tribunal, ele vai fazer algumas identificações, que aí a gente vai destrinchar isso melhor. Até aqui uma breve introdução, que a gente tem que ter ideia é o seguinte: Deus está convocando, Deus vai convocar todos os homens, sejam ímpios, sejam justos, para o grande dia do Senhor. Se fosse assim, ele não teria dito. Diz o versículo 12: despertem as nações, avance para o vale de Josafá. O vale de Josafá, igual a gente disse, o Senhor julga, não é um lugar que o ímpio vai se converter. Não é um lugar que o ímpio vai ver o Senhor vindo em glória e vai falar, ai meu Deus, perdão. Ai meu Deus, eu me converti verdadeiramente. Não. O vale de Josafá é onde o ímpio vai ser julgado. A gente vai ver mais para frente aqui, que é o lagar dos injustos, que é o lagar dos ímpios. Os ímpios serão pisados e serão julgados ali, tá? Então, essa questão, mais uma vez eu falo, que vou deixar para converter na hora do, vamos ver, não, oh, Deus me perdoe, e morri. Tem que ser uma conversão verdadeira, tá? Não adianta muito isso não. Pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Então os homens estão vindo com espadas, estão vindo com arados, foices e lanças, e Deus, ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Deus sentado julgando. Vamos, todo mundo aqui, se apoiando nas próprias forças, os ímpios, vamos, e Deus assentado, igual Ele está sobre o trono dos céus, julgando as nações. Ele não está pelejando, Ele não está batalhando, Ele está assentado. Eu fico imaginando essa cena assim, todas as nações reunidas diante de Deus, Ele assentado, julgando um por um. Então aqui, os desafiados são identificados. Quem são os desafiados? Os ímpios. É quem vai reunir no Vale de Josafá, onde Deus vai julgar. Tá? No versículo 13, o tempo da condenação é declarado. Lance a foice, pois a colheita está madura. A colheita está madura, diz que o tempo está próximo, a cada dia. E que a transgressão dos povos aumentou. É filho matando pai, pai matando filho, É o amor dos homens se esfriando, são guerras e mais guerras que nós temos. Então, a colheita está madura, e quem vai colher são os anjos do Senhor, tá? Então, é importante ressaltar que a colheita está madura, tá? Os homens pecaram contra Deus e achou que nada ia acontecer. Como foi dito anteriormente, perseguiram o povo de Jerusalém, o expulsaram de sua terra,
repartiram, né, os seus bens, profanaram os seus bens e achou que nada fosse acontecer. Mas a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. A razão pela qual a condenação acontecerá, está aí, ó. Tão grande é a maldade dessas nações. O que é o lagar? Lagar era onde as uvas eram pisadas, tá? Para se fazer o vinho. Então, isso aqui dá a ideia do seguinte: os ímpios serão destruídos, tá? É onde os ímpios serão julgados. Parece assim, eu fiquei lendo e relendo esse texto e eu tenho assim, né? Sempre eu fico imaginando muitas coisas, sabe? Então eu fico pensando realmente como que será esse dia. É onde os ímpios serão julgados, onde os ímpios serão pisados como uvas num lagar. Tá? Não é brincadeira, os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Tudo isso é porque é tão grande. Será que tem maldade hoje? A maldade das nações hoje é tão grande? Tem programa espacial de 40 bilhões de dólares. Um programa espacial, uma ida à Lua. Tudo bem, a gente tem que ir mesmo, mas será que não dá para ajudar alguém? Tem Estreito de Hormuz fechado por causa de petróleo. Quanta gente já morreu nessa guerra? A gente vê tudo por causa de dinheiro. E no final está todo mundo assentado no próprio lugar e o pessoal morrendo. A guerra na Ucrânia já dura quantos anos? 4 anos? Mais ou menos. Quantas pessoas já morreram lá? Quantos pais de família, quantos maridos já morreram lá e até hoje ninguém tomou nada? Então, assim, a colheita está madura. O tempo é próximo, né? E o grau de perversidade pelo qual as nações serão julgadas é altíssimo. Não tem como... mesmo nós que somos cristãos, a gente peca todo dia. Ai de nós se não fosse o perdão de Deus, a graça de Deus, todos os dias a gente tem que pedir perdão a Deus. Né? Imagina o ímpio. O ímpio não está nem aí. O ímpio ele não quer saber. O ímpio não está nem aí. Ele não importa se amanhã ou depois para onde que ele vai. Só que está bem claro aqui, né? Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade destas nações. Versículo 14. Multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Mais uma vez, assim como ele disse no versículo 13, que a colheita está madura, no versículo 14 ele diz, pois o dia do Senhor está próximo. Mais uma vez o profeta ele dá o aviso, o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor já tem 2026 anos, que ele está 2026 menos a idade de Cristo, né? Mais de 2000, quase 2000 anos aí que ele está para voltar. E a cada dia nós estamos mais perto dele. Se lá em Joel, que foi antes de Jesus, ele já profetizava isso, o dia do Senhor está cada vez mais próximo. Está batendo na nossa porta, tá? E o Vale da Decisão aqui não é um local geográfico. O Vale da Decisão, não. O Vale da Decisão é um lugar onde Deus irá julgar os ímpios e os justos. É um lugar no cosmos, é um lugar onde Deus há de julgar-nos, tá? E a partir do versículo 15, a gente vai ver que algumas características desse dia, tá? O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O universo inteiro está de luto nesse dia. A glória de Deus é tão grande que ela vai ofuscar o sol e a lua. Nada se compara à glória de Deus. Nada se compara ao dia do Senhor, né? Nada, nem as estrelas brilharão no céu. Aqui deixa muito claro, né? Eles serão ofuscados pela glória de Deus. Gente, assim, eu não sei vocês,
pelo que a gente leu aqui até agora, e assim, para mim é muito impactante essa mensagem de Joel. Imaginar como que será o dia do Senhor. Porque assim, eu penso em familiar meu que ainda não aceitou Jesus Cristo. Tá? Amigos nossos. Então o ID nosso também é muito importante, né? Falar de Jesus para a pessoa, né? O Marcelo, ele evangeliza no trabalho dele, eu também evangelizo no meu. Tenho certeza que todos nós aqui, a Priscila também, eu já encontrei com ela no trabalho. Quantas vezes mais nós buscarmos almas para o Senhor, porque assim, a líder da minha célula era a Bárbara, e sempre que eu encontro ela, eu falo: Bárbara, obrigado. Obrigado por você ter me apresentado a palavra, né? Porque assim, hoje eu leio isso aqui com muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo eu penso em amigo meu, penso em familiar meu, que não aceitou Jesus. Eu quero muito, eu torço muito para ele, mas a salvação ela é individual. Né? Então que a gente tenha consciência disso, sempre que a gente tiver a oportunidade, porque Deus espera, né, isso de nós, e Deus pode nos usar a qualquer momento. Então sempre que tiver a oportunidade de falar de Deus para alguém, fale. Porque você vê um amigo seu ser pisado como uma uva no lagar no dia da volta do Senhor, ou um filho, ou um parente que seja, eu creio que vai doer muito, né, se nós tivermos essa oportunidade. Né? Então assim, falem de Deus, levem o Evangelho, né? Nós temos o estudo bíblico aqui, a gente aprende da palavra a cada dia. Eu aprendo com o Vitor praticamente todos os dias lá no grupo. Então, tragam pessoas para o Evangelho, porque assim, se tudo que nós cremos for mentira, e eu creio que não é, nós vivemos uma vida boa, nós respeitamos o próximo, nós amamos os irmãos. Nós pecamos, com certeza, mas a gente teve uma vida de retidão. Mas se tudo for verdade, e eu creio que quem não se converteu, quem for o ímpio, e tudo que está aqui for verdade, e nós cremos que é uma situação desesperadora. Tá? Você vê que o próprio Deus fala: venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tornéis transbordam. É desesperador, gente. Você ser esmagado como uva num tonel, como uva num lagar, por causa da tão grande maldade dessas nações. E ele deixa claro que não tem lugar que você vai esconder, não tem nada. Todos os homens se apresentarão diante de Deus naquele dia. Não tem como, não tem jeito de você escapar. Você escapa da condenação, crendo no Filho dele. Mas você vai ter que se apresentar diante de Deus, né? Seja amanhã ou daqui 1000 anos que seja, mas esse dia vai acontecer, tá? Então, versículo 15, né? O sol e a luz escurecerão, e as estrelas já não brilharão, ofuscados pela glória de Deus. 16. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão. Deus é o leão que ruge neste dia, tá? Deus se apresenta nesse tribunal como um leão que ruge. Nenhum valente pode enfrentá-lo. Ninguém, não tem como. Gente, como que a gente vai enfrentar Deus? Ele que criou, por isso que eu volto na questão da NASA. Desculpa, assim, trazendo nós. Eu fiquei vendo aquilo, eu falei, como que eu vou enfrentar quem criou aquilo? E isso que nós vimos, a Terra e a Lua, imagina os outros planetas, tudo que tem. Como que eu vou enfrentar quem criou aquilo? O que eu vou falar com ele? Se ele... Os jovens aí, eles falam que tudo isso é areia, é menos que um grão de areia diante do Senhor. E aí? Como que a gente vai enfrentar Deus no tribunal? Fala, não, Deus, ele tudo sonda, ele tudo vê, ele tudo sabe. Não tem como, gente. Não tem escapatória. Isso aqui é muito urgente. Isso aqui é algo de... Igual, mais uma vez eu falo, é desesperador essa palavra. Para quem é ímpio. Não tem como. Como é que você vai enfrentar o Criador do universo? Não tem palavra. Tá? E nesse dia, irmãos, que Deus é o leão que ruge, ele triunfará sobre seus inimigos. O inimigo do povo de Israel será julgado.
Deus triunfará sobre esse inimigo. Ah, João, você está falando então que Deus está super feliz de pisar nos ímpios? Não, né? Mas Deus é amor e ao mesmo tempo é justiça. Ele tem que cumprir a sua justiça, não tem como. Ele, como um justo juiz, não tem jeito. Ele é isso, é a essência de Deus. Deus é justo, tá? Então Deus, os ímpios, todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida perecerão. A morte será derrotada, o diabo será lançado no inferno. E o povo de Deus irá triunfar. É o dia da glória de Deus. E em nome de Jesus, eu creio que todos nós estaremos com Ele. Assim nós cremos. E assim, é o dia da glória do Senhor. É o dia que será o julgamento. Que o joio e o trigo serão separados, né? Mas a parte B do versículo 16 é o que nos dá a calmaria, é o que nos dá a confiança no Deus que a gente serve. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Glória a Deus. O povo de Deus, perante esse tribunal, será refugiado pelo Senhor. Quem crê em Jesus Cristo, o povo de Deus será afagado pelo Senhor. É um dia de juízo para o ímpio, mas é um dia de muita alegria para nós, né? Nós teremos o nosso corpo glorificado, olha isso, né? Nós correremos e não nos cansaremos, né? Teremos fôlego, olharemos Jesus face a face, o Criador de todas as coisas. Às vezes eu fico lá em casa com a minha esposa, eu fico pensando, a gente vem aqui no culto e fala: Eduardo, como é que será que ele é? Será que ele é baixo? Será que ele é alto? Como que será o rosto dele? Como que ele deve ser? Será que ele é parecido comigo? Eu vou ver outro João vindo na minha direção e vou... Sabe? É umas coisas que eu tenho, mas a gente vai ver Jesus face a face. E nesse dia, irmãos, é Mateus 25 para 1, 41 e Mateus 25, 34 para 1. Para os ímpios, apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Para o justo, vinde benditos de meu Pai. Né? A gente tem que ter muita ciência disso. Todo esse tempo que eu estou falando com vocês aqui, esse capítulo 3 de Joel resume a isso. É o tribunal de Deus na consumação dos tempos e o julgamento do ímpio e a salvação do justo. Tá? É aqui, ele mostra isso para nós e mostra que a colheita está próxima e que é sem demora, tá? Então converta-se ao Evangelho de todo o coração, tá? Feito isso, esse julgamento, né? Até fala assim, ó, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, mas serão como a palha que o vento dispersa. O povo de Deus que foi odiado, perseguido, disperso e mercadejado será poupado, liberto e glorificado naquele grande dia. Tem dias que a gente se sente muito valorizado. Vou dar um exemplo. No serviço, por exemplo, quando a gente faz um bom serviço, o seu patrão chega, ó, você fez um bom serviço, isso é muito bom. O primeiro, todas as vezes que eu venho aqui, eu fico muito feliz de pregar aqui, né, de estar com vocês aqui. A Priscila, um louvor, a gente fica muito feliz de estar aqui. Mas nada se compara ao dia do Senhor. Quando a gente for glorificado, não tem honra maior que essa. Não tem honra que você ouvir de Deus: vinde bendito de meu Pai. Tudo que nós passamos aqui nesse dia, todo sofrimento, todas as lutas que nós passamos e as alegrias também, porque a nossa vida é muito alegre. Porque acima de tudo, né, tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos a Jesus e isso já é motivo de grande alegria na nossa vida. Mas eu creio que não vai ter alegria e honra maior do que ouvir da própria boca de Jesus Cristo: venha bendito de meu Pai. Seu nome está no livro da vida. Imagina, abrir João Vitor Santana Silva. Gente, como assim? Né? Então, não vai ter alegria maior, não vai ter glória maior para a gente do que ser isso. Nada, acho que nada que aconteça aqui vai se comparar ao que vai ser esse dia, desde que estejamos realmente salvos, né? E creio que sim. Diante desse julgamento, no versículo 17 ao versículo 21, Deus já julgou o ímpio
e o salvo. E aqui ele apresenta as bênçãos para o povo de Deus, tá? Para o seu povo que foi reunido com ele. Então, ou seja, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Irmãos, nós teremos o corpo glorificado e habitaremos com Deus. Tá? Vocês saberão que eu sou o Senhor. Corpo glorificado, habitando com Deus, é algo assim, para mim é indescritível. Não tem, às vezes aparece no Instagram, como que a inteligência artificial, segundo a Bíblia, imagina que é o céu. Só de ver aquilo ali eu já fico meio assim, mas eu acho que nada compara, não tem, eu não consigo imaginar. Não tem a gente com o corpo glorificado habitando com Deus. Para mim, eu não tenho nem como descrever para vocês, que não tem nem o que falar, tá? Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. No céu não entra pecado, não, gente. No céu não entra ímpio. Jerusalém será santa, estrangeiros jamais a conquistarão. Quem está lá é quem foi salvo, quem tem o nome escrito no livro da vida. Todos nós salvos. Eu lembro muito do pastor Mateus, às vezes ele falava, a gente sentado na mesa, ô Pedro, ô Paulo, ô João, a gente vendo os apóstolos, né? Ó, quem está lá, Pedro, ó, pra você ver. Gente, assim, é algo para nós, mais uma vez eu falo, é algo grandioso, é algo enorme, assim, ao meu ver, se assemelha ao sacrifício da cruz, porque amor maior que é o sacrifício da cruz também não tem. Não tem, mas o dia do Senhor, a gente ser glorificado com Deus, o que a gente fez para merecer isso? Nada. A gente não merecia isso, mas mediante a graça, né, pela graça, mediante a fé, a gente conquistou isso. Nós nascemos pecadores, condenados ao inferno, e ao longo da nossa vida, porque em Jesus Cristo, verdadeiramente, de todo coração, no consumar dos dias, teremos o corpo glorificado e habitaremos com Deus. Olha da onde que a gente saiu, para onde a gente vai chegar em nome de Jesus. E muita gente conosco, se Deus quiser, nós vamos converter almas para isso. Muitos familiares nossos, assim, porque, gente, pobre pecador, não tem honra maior que essa. Ah, não, eu nasci pobre e fiquei rico, estudei minha vida inteira e fiquei rico. Ah, eu nasci assim e fiquei assim. Não, eu nasci pecador e tive o corpo glorificado no dia do Senhor. Gente, que honra maior que essa, que não tem presente maior que esse, não tem como, né? Não tem, eu sofri a vida inteira, mas tive o corpo glorificado, estou habitando com Deus. Aqui, né, vocês saberão que eu sou o Senhor, eu habito em Sião, a gente vai habitar com Deus. Nós, gente, nós aqui, que pecamos todos os dias, é algo assim, foge da minha capacidade de raciocinar. E estrangeiros jamais a conquistarão, tá? Nenhuma contaminação entrará na Nova Jerusalém. A igreja será bela por fora e bela por dentro, tá? Deus protegerá o seu povo, estranhos, o sofrimento não vai chegar ao céu. Nós desfrutaremos da glória, da bem-aventurança eterna, eternamente, eterno, tá? 18. Naqueles dias, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. É o futuro glorioso do povo de Deus, tá? É o que nos espera. É a terra que emana leite. Os ribeiros de Judá terão água corrente, né? É igual aquela música fala, né? Não haverá mais noite ali, não haverá, né, nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus, as ruas são de ouro e de cristal, né? E a gente lá com o corpo glorificado, tá? Então aqui Deus restaura a criação, né? É o futuro glorioso do povo de Deus. Não apenas o povo de Deus será glorificado, mas a criação também. A criação hoje geme, né? A criação hoje sofre. Olha como que o mundo está. Todas as pregações, se nós viemos aqui, todos os estudos,
E as pregações também, sempre falam, olha como o mundo está. Sempre está assim, o mundo é mau. O mundo é ruim, né? A cada dia piora. Né, no caminho do trabalho, eu estava acostumado a escutar Itatiaia. A minha esposa fez um pendrive para mim, coisa já antiga, de louvor, para eu parar de escutar Itatiaia. Porque eu chegava em casa horrorizado, falava, Eduardo, não tem condição isso aqui, ó, o que aconteceu? E é coisa que todo dia acontece, né? O mundo é mau, o mundo hoje é um lugar ruim, tá? E sempre foi, né? Caminhando para o final, versículo 19. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Egito e Edom aqui são equivalentes a nações hostis. Ao mesmo tempo que o povo, né, o povo de Deus com o corpo glorificado desfrutará das bênçãos eternas do Senhor, o ímpio, o Egito e o Edom também sofrerão, né, sentirão a justiça eterna de Deus, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Nós nascemos condenados e Jesus Cristo pagou o preço por nós. Por que no dia do Senhor nós não seremos condenados? Porque alguém já pagou isso para nós. Todos os nossos pecados de antes, do passado, de agora e do futuro foram encravados na cruz. E Jesus Cristo recebeu a ira dele, do Pai dele naquela cruz por nós, por mim e por vocês. Era para a gente estar lá recebendo a ira de Deus. Se a gente chuta a quina do móvel de casa já dói. Imagina a ira de Deus em você ali, ó, encravando seus pecados na cruz, e Deus, né, e Jesus se fez maldição por nós. Então Jesus pagou os nossos pecados, e por cremos nele, os nossos pecados estão pagos. Agora o ímpio que não crê, ele vai ter que pagar. Deus não é um justo juiz? Não tem como ele dar a salvação para o Marcelo que creu no filho dele, e o filho de Deus já pagou os pecados do Marcelo e outra pessoa que não creu. Então Deus não é justo. Então ele tem que julgar, ele tem que separar o joio do trigo, tá? Para nós é alegria, mais uma vez eu falo, mas é triste pensar em alguém que a gente conhece, né? Se for pensar, falar, poxa, mas fulano é tão gente boa, né? Mas infelizmente a salvação é individual, né? Então ele deixa bem claro que o povo de Deus desfrutará das bênçãos eternas, e o ímpio, ele vai ter que, né? Ele não pode estar conosco lá, tanto que no versículo 17 ele fala, estrangeiros não habitarão, tá? Versículo 20. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Glória a Deus por isso, né? O povo de Deus é poupado, liberto e glorificado. Os inimigos de Deus são desamparados. Então assim, perseguiu o povo de Deus, repartiu a terra, matou o inocente, fez o que fez nessa vida. No último minuto eu vou me arrepender. Esqueceu de arrepender verdadeiramente, porque também não adianta, né? Arrependi, eu morri, não. Né? Para mim é engraçado porque essa história que eu contei para vocês foi hoje. Falei, Deus tá falando. Porque assim, foi nítido, ele falou, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Quando eu ver que eu vou morrer, eu arrependo. Então eu vivi a vida do jeito que eu queria e morri salvo. Falei, gente, né? Eu pensei que não pode ser assim, né? Então viveu a vida do jeito que ele quer. Morreu, acabou. E o dia do Senhor vai vir. E na hora... E assim, não adianta também na hora que Deus vir, Deus, me perdoe não. Né? Você tem que fazer isso enquanto você está vivo. Né? E o 21, meus irmãos, para finalizar, sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O povo de Deus é aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Como que a gente é salvo? Crendo em Jesus Cristo, não tem outra saída. Eu, quando não frequentava, não era salvo, eu tinha muita ideia do Alto da Compadecida. Não sei se vocês já viram esse filme. E para mim ia ser aquilo ali. Na hora que o bicho pegasse pro meu lado, eu, tem misericórdia de mim, eu fui um homem bonzinho, eu ajudei todo mundo. E quando eu vim para cá e as escamas dos meus olhos caíram, eu vi que realmente
eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Mesmo de inocente, que eu não tinha nada, mas eu estava caminhando a passos largos para o inferno. E graças a Deus eu entrei por aquelas portas ali e fui lavado pelo sangue do Cordeiro. E hoje nós podemos estar aqui, né? Nos alegrando por essa palavra, né? Se fosse uma pregação, creio que a Priscila aqui no final do estudo, ela tocaria uma música alegre, né? Pô, nós vamos ser glorificados, a gente vai viver com Deus na morada eterna para sempre. Agora, se fôssemos ímpios, talvez seria uma marcha fúnebre, né? Um negócio muito triste, porque eu creio que isso aqui é verdade. A palavra de Deus é viva e eficaz. E isso aqui eu creio que vai acontecer. A parte B do versículo: o Senhor habita em Sião. Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Deus habita com o seu povo e o povo de Deus habita com ele. Tá? Nós iremos habitar com o Senhor. O livro de Joel, ele começa com uma tragédia, né, Vitor? A invasão dos gafanhotos, né? Mas termina com um triunfo. O maior triunfo do povo de Deus não é trazer a Arca da Aliança de volta, não é derrubar as muralhas de Jericó, é ser glorificado no dia do Senhor e habitar novos céus e nova terra com Deus. Joel, ele deixa muito claro isso. A mensagem de Joel é essa mensagem do dia do Senhor, onde os ímpios serão julgados e os justos irão ser glorificados e habitarão para sempre com Deus. Vale lembrar aqui também, ressaltar, que o povo de Deus é o povo que foi remido pelo sangue do Cordeiro. Não é o povo que frequenta a Lagoinha Magabeiras ou frequenta outra denominação, outra placa. Placa não salva ninguém. Tá? O povo de Deus é o povo lavado, e remido pelo sangue do Cordeiro. Tá? E o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Está em Apocalipse 11:15. Tá? É o dia do Senhor. Joel começa com o gafanhoto, a tragédia, e termina com a glória. A glória do povo de Deus. A maior glória do povo de Deus é o dia do Senhor. Passamos sofrimentos? Passamos. Sofremos nessa terra, temos dificuldade, falta dinheiro às vezes, falta isso, falta aquilo, mas tudo é ínfimo perto da grandeza do que nos espera. Tá? Nada se compara a esse dia, né? Não é um dia todo florido. Aqui eu não li, vai ser lindo, o sol vai se abrir, não. A lua não dará mais, nem as estrelas darão mais brilho. O sol se escurecerá e a lua não aparecerá. Os céus, a terra tremerão, né? Então é um dia também, né? É o dia do julgamento, é o julgamento de Deus. Gente, o sol não dará brilho. As estrelas também não. Então eu já imagino tudo assim escuro. E Deus sentado, porque Joel diz, julgando as nações. Olha que cena mais linda e terrível ao mesmo tempo. Se a gente é um dia de lamento e ranger de dentes, né? Que fala, né? Porque justo estamos salvos. Todos nós aqui, corpo glorificado. Glória a Deus. Mas o ímpio está ali, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Não é brincadeira, gente. O dia do Senhor está à porta a cada dia. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que estamos aqui e que possamos realmente fazer dessas palavras para alcançar mais vidas. Tudo bem que nós estamos salvos, mas imagina levar mais um com a gente, mais dois, mais três. Eu vi aquele rapaz ali no Instagram, gostei daquele jeito. Não nós, que não é a gente que faz, é o Espírito Santo que convence do pecado e da justiça. Mas às vezes de uma foto nossa, gente, eu estava aqui, dando um testemunho breve para vocês aqui, que ainda tem tempo. Estava nessa cadeira aqui, Chegou um irmão, pôs a mão no meu ombro e falou assim: irmão, vou na minha célula. Eu falei: não, vou mexer com isso não. Sexta-feira, 7h30 da noite, o que eu vou fazer numa célula? Entrei por ali,
Amanhã, dia 16 de abril, faz 3 anos. E graças a Deus, eu batizei. Então, assim, tenho muita ciência disso. E que possamos realmente permanecer firmes. E quem sabe, né, nos encontrarmos no dia do Senhor, né? Porque isso vai ser um dia de glória. Amém, meus irmãos? Um parênteses aqui no seu estudo, porque quando a gente leu o estudo 1 e 2, eu apareci, a mesma pergunta que eu fiz para eles, eu quero fazer também. Eu apareci que era algo que já tinha acontecido. E na sua colocação hoje, deu uma impressão que é algo igual ao Apocalipse, que ainda vai acontecer. Isso. Mas o 1 e o 2 dá a entender que era algo que estava acontecendo. Naquele momento, né? Porque se você for olhar a Bíblia, aconteceram algumas guerras que trazem isso. Jeremias 39 vai falar sobre Nabucodonosor com Jerusalém. No começo lá, os hebreus, o deserto contra os egípcios. E o que você colocou hoje, a partir do momento que você passou a ler o 13, você até citou depois em algumas partes, me veio logo a parábola do joio e do trigo. E é Mateus 13, a partir de 37, Jesus vai explicar. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que a semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e o ceifeiro são os anjos, pois assim como o joio, colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu creio que dá bem a entender uma profecia que foi feita aqui, de algo ainda que está para acontecer, e Jesus explicando como é que é essa situação. Amém. Não é que nós não temos que pregar, porque Jesus pediu para a gente fazer isso. Mas eu creio de uma forma muito, como está aqui no 37, assim, entendeu? Que no 37 e no 38, que os salvos é uma semente que já foi lançada por Jesus Cristo. Então, se você coloca a situação de como você vivia, mas eu creio que é um processo. Nós temos que passar por isso, certo? Para a gente chegar aonde Cristo quer que a gente chegue. Amém. Porque se a gente for olhar assim muito a questão de... Porque aqui está todo mundo na mesma situação. A parábola do joio, a parábola do joio e do trigo, está todo mundo numa mesma situação. E nessa parábola vai ser mostrado que pessoas que eram com Jesus pediram para separar. Você quer que a gente tire? E foi muito bem colocado por Jesus. Não, isso não é obra de vocês. É lá. Porque ele já tem. Então a gente tem que também saber entender essa situação. Não é que a gente não tem que pregar, mas infelizmente vai ter pessoas próximas da gente que não vão ser salvas. Vai ter pessoas, eu creio, e a minha oração hoje vai ser para que não seja isso, mas vai ter pessoas até no meio de nós que não serão salvas. Porque a palavra fala sobre isso, que chegarão na frente do Senhor e falarão com ele: em teu nome curei, em teu nome salvei. Marcelo, eu falei isso na célula semana passada. Sabe qual que é o maior medo que eu tenho, eu, João? É eu ter uma célula, né, fazer parte de uma célula, eu servir aqui na igreja, e quando chegar, Jesus falar comigo: afaste de mim, pois nunca te conheci. Mas aí que está, cara. Aí que está o negócio. Não é pela fé? Sim. O Espírito testifica ao seu Espírito Sim. sobre a sua salvação. Sim.
Porque é uma responsabilidade muito grande que nós temos, né? Sim, cara. Então, Mas, assim, o que a gente tem que entender, cara, o que a gente tem que entender que a maior pregação que nós temos é igualzinho tá aqui, ó. O trigo da semente, cara. sim. E a semente não é pessoas que vão salvar. Eu creio que a semente é como a forma que a sua vida É a nossa vida. levada hoje. É verdade. O que está sendo, qual o fruto que está dando? É verdade. Se você olhar para trás, existem coisas, pelo menos eu olho assim para a minha vida, tá? Existem coisas que eu cometia, inclusive você mesmo colocou, e a palavra fala sobre isso, que as vendas dos nossos olhos foram arrancadas. Então, tem coisas que você não vai cometer mais. Sim. Porque o Espírito Santo testifica o seu Espírito. Então, se a gente passar a enxergar nesse contexto, você entendeu? Eu creio que a caminhada fica menos culposa. Porque, infelizmente, cara, vai ter pessoas próximas da gente, filhos, você entendeu? Que não vão ser salvos, cara. É verdade. Só que a palavra pede o quê? É pra gente separar? Pra gente deixar de amar? Não. Se o seu filho amanhã chegar para você e falar assim, você assim, pai, eu não quero isso. Uma senhora falou isso comigo na garupa da minha moto uma vez. Ela falou comigo assim, filho, sabe qual que é a minha tristeza? Os meus filhos são completamente ímpios. São completamente ímpios. E eu não deixei de ensiná-los. Eu não deixei de levá-los à congregação. Mas sabe o que eu faço hoje na minha vida? Eles estão lá fazendo alguma festa deles, alguma coisa deles, eu amo eles do mesmo jeito. Eu participo com eles. Não desiste na deles. intimidade, mas eu participo de amando eles. Sim. Porque se eu virar as costas, qual que vai ser o pensamento deles? É verdade. As palavras é bem claras quando fala no próprio palavra fala que teve aquela teve a semente foi plantada, mas a noite veio o Satanás e plantou no joio, né? E fala assim, não é para separar, né? Vai ter um tempo de separar, então realmente não é para separar. E não vai ser nós, né? O tempo da colheita vai acontecer. Nós podemos esse poder e poder, então vai ter um tempo que vai se separar, né? E você falou, não, eu tenho um filho meu, eu tenho 3 filhos. Eu imaginar que meu filho vai ser salvo, mas quem vai separar é Deus, né? A nossa parte. A gente faz a nossa parte, né? De meu filho, né? Vamos na igreja e tal, mas Sim, né? A gente, por mais que somos escolhidos, mas ainda nós fazemos a escolha, né? Deus, nós fazemos a escolha. Inclusive todo dia, né? Todo dia. É porque é um processo, sabe, cara? Se a gente não entender esse processo, igual o meu filho mais velho, desde 12 anos de idade, me batizou, caminhou comigo há algum tempo na igreja, e hoje ele vai fazer 19 anos e virou para mim comigo, porque não quer vir mais. Vou deixar ele amar? Não. Eu tenho um filho que é autista, ele foi criado na igreja, assim, no casamento, ele vai fazer 18 anos agora, assim, muito bem. E nós descobrimos que ele era autista com uns 12, 13 anos. Ele ia na igreja com a gente, sempre acompanhou, sempre cuidou da escola, sempre entendeu bem, hoje ele fala que não acredita em Deus. Mas é assim, cara, isso, né? Aí eu te falo com você que no meu momento. Eu falo que é comum os autistas, né? Falar que não acreditam em Deus, que é muito profissional para eles, né? No meu momento de muita dificuldade que eu estava passando, por isso, você entendeu? Dele falar isso comigo, irmã, Deus escutou sua oração, tá? E foi testemunhado no nosso GC, o Luiz virou para mim e falou comigo assim, Marcelo, se for não para servir de consolo, mas para confortar o seu coração, eu fui um que não acreditava. Eu não gostava, minha mãe chamava eu para frequentar, eu não gostava. E através da oração dela, hoje eu estou aqui. Então, por isso que a gente entende que é um processo, sabe? E eu creio que o meu filho não é um algo desgarrado, uma semente de Satanás. Sim. Eu creio e eu oro que é um processo, sabe? E você continua orando. E essa oração, sim. Você entendeu? Porque eu creio no processo. Sim. Que mesmo que ele não esteja frequentando uma congregação, mas que ele é salvo e escolhido pelo Senhor. Amém. A oração do justo tem seus efeitos, né, você? A nossa dor também é hoje, né? Daquele dia nós vamos ter mais a dor, né? Não vai ter mais aquele sentimento, meu filho foi, né? Nossa dor é hoje. É hoje.
Eu, por exemplo, eu vim pra cá brigado. Eu entrei na igreja a primeira vez brigado. Eu vim pra cá, eu sou criado numa família extremamente católica. Tanto que no meu batismo minha mãe não veio. Veio mais de 150 pessoas, né, Vitor? E minha mãe não veio. E assim, eu entrei aqui brigado com a minha atual esposa, que era namorada. E eu sentei aqui, eles me entregaram o papel, eu falei, nó, crente é difícil. Já vem pedir dinheiro, eu nem entrei aqui, e o papel era para saber o nome. Entrei aqui dessa forma, e hoje, graças a Deus, eu tô aqui. E assim, Espírito Santo que convenceu mesmo. Sabe? Então assim, eu creio que a oração do justo tem seus efeitos, né? E a colheita vai ser feita pelos anjos. Né? Eu acho que o que a gente pode orar, o que a gente pode fazer é orar pela salvação dos nossos filhos, meus pais, eu oro, né? Eu oro e peço a Deus que ser testemunho, né? Ser testemunho, né? Através das nossas vidas eles verem, né? O que nós somos, né? O que é engraçado assim, né? Não seja, com certeza aconteceu com vocês. Às vezes você está num lugar conversando, você nem fala, a pessoa fala, você é crente? Você é crente, né? Então você vê, né? Que sua vida é igual o Marcelo falou, o que vale a nossa vida é os frutos do Espírito. Né? Não adianta nada eu vir aqui, falar bonito, sair ali, chegar em casa e brigar com o Eduardo, né? Brigar com a minha esposa, brigar no trânsito. Mas que nós possamos realmente assim, ansiar por esse dia. É claro assim, eu gosto muito de estar vivo. Né? Acho que todos nós, apesar das dificuldades, nós gostamos muito de estar vivo. Mas esse dia glorioso vai ser algo extraordinário nas nossas vidas, né? Que a gente acha que vai ter morrido. Isso se Jesus não voltar antes, mas né, vai ser algo extraordinário. Eu queria falar só uma coisa para todo mundo, não só para os pais, né? Aqui, mas uma vez eu escutei o testemunho, assisti o testemunho do pastor Lucinho, que ele falou que a mãe dele orava por ele desde o ventre, né? Que se fosse homem e tivesse o olho verde, ia ser pastor. Aí naquela época não sabia, nasceu, era homem, olho verde, vai ser pastor. Ele ficou desviado da vida da mãe dele todinha, mas ele falou, as suas orações vão ser respondidas até depois que você for embora. Ele só foi voltar para a igreja e virar pastor, a mãe dele já não estava aqui há muito tempo. Então, eu creio até o último minuto, por todas as pessoas que eu amo, por todas as pessoas que eu oro, Amém. sabe? E tem mais uma coisa, eu trabalhei no tempo do CTI, passei vários ouvidinhos pregando, fazendo oração para aceitar Jesus, muita gente se tornou zeleira. Ninguém sabe que eu passei ali, mas e quem vai saber qual deles aceitou ou não? Vai ter muita surpresa lá em cima. A gente não sabe quem passa dentro de um CTI no ouvido de uma pessoa que é o improvável da família, mas no último minuto passa um enfermeiro, um médico, fisioterapeuta, falando de Jesus. E Exato. É igual o ladrão na cruz, né? Jesus fala com ele no último minuto. Então, Sim. esperança eu tenho até hoje. Sim. Né? Por isso que a gente não pode também pregar a placa de igreja, né? Porque Romanos 10 logo vai falar. Né? Então eu creio, irmão, que mesmo os seus pais sendo católicos, eu creio na salvação deles. Amém. Eu creio Amém. que nós vamos se assustar muito, igual a Priscila acabou de colocar ali, com quem nós vamos encontrar lá. Sim. Que a palavra vai falar que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Então, cara, nós temos que crer nisso. Porque muito tempo foi pregado igreja certa, igreja errada. E eu falo isso com muitas pessoas que eu converso, que quando eles criticam aquele pastor do chapelão, eu falo com eles, cara, eu conheço pessoas dentro daquela congregação que são salvas. Amém. É Homens verdade. que espancavam suas esposas, eram cachaceiros de dormir na rua. Hoje em dia, o cara dizima quanto que aquele cara ali pede e não volta dentro da casa dele. Amém. Então, se não for a obra do Senhor, cara, não tem como. Se não for um escolhido de Deus, não tem como. Amém. É isso mesmo. Felizmente haverão os falsos, mas a palavra fala, sempre crê na palavra. A
através do teu nome eu curei. Mas espera aí. Então, houve cura, mas você é um falso. Deus Porque usou. Jesus falou, peraí, a parte de mim, pois não conheço. Uma pessoa que falou não acreditava, mas quem ouviu acreditava. Você entendeu? É essa que nós temos. Mas Deus usa o ímpio, né? Mas é isso. É isso que nós É. temos que dizer, entendeu? É isso. Do jeito que ele quiser. É verdade. É verdade. Amém? Amém. Você ora pra gente, Pri?